Pessoal, Hariom, Hariom, como vão vocês? Sejam bem-vindos. Hariom, tudo bom? Hariom, Om Namah Shivaya. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos dia 21 de fevereiro, é a terceira semana do nosso período especial de Mahashivaratri. E aí então nós temos mais uma live. Hariom, tudo bom, pessoal? Boa noite, sejam bem-vindos. Om Namah Shivaya. Hariom, Hariom. Esse ano então, como a gente tem falado, vai ser o Mahashivaratri, vai ser no dia 28 de fevereiro, já é semana que vem, né? Então tá chegando o grande festival de Shiva, a grande noite de Shiva, dia 28 de fevereiro esse ano. Na Índia é dia 1º de março, mas a noite é a mesma, é uma questão de fuso horário, né? O horário é auspicioso, é calculado, tem todo um cálculo muito complexo, a gente não vai entrar nesses detalhes. Mas é feito um cálculo para o horário auspicioso e dependendo da região onde você está no planeta, né? Esse horário auspicioso pode acabar sendo calculado para um dia ou para o outro, né? Então, basicamente, é por isso que a gente tem no Ocidente, a gente tem aqui em Portugal e no Brasil, vai ser no dia 28 de fevereiro, mas na Índia já vai ser dia 1º de março, né? Basicamente, é por isso. Então, a gente está chegando, tem mais uma semana, e como a gente tem feito, a gente está aí nesse período de 3 semanas, pensando em Shiva, meditando em Shiva, trazendo os assuntos relacionados a Shiva para a gente se inspirar, né, fazer as nossas disciplinas e aí poder também chegar no dia 28, no dia do Mahashivaratri, bastante, né, com a devoção lá no alto, né, para poder fazer essa saudação, poder trazer, celebrar realmente, fazer uma homenagem a Shiva e trazer nas nossas vidas, que é o mais importante, né, de poder reconhecer Shiva na nossa própria vida, trazer essa visão e essa bênção de Shiva para a gente. Então, isso que a gente tem feito. Toda segunda-feira, então, a gente tem essas lives. Hoje é a terceira live com o tema sobre Shiva. Então, isso é bom a gente fazer uma introdução sempre para quem está chegando só agora. As outras 2 lives estão lá, salvas no Instagram, tá no YouTube também, eu coloquei no YouTube. No YouTube está demorando um pouco mais para entrar, eu tenho que levar um tempo, porque eu sei lá por quê. Quando eu baixo o vídeo do Instagram, tá dando um delay absurdo. E aí eu fico falando e a voz só vai aparecer daqui a não sei quanto tempo. Aí tem que editar. Aí pronto, né? Vai editar, imagina, ainda leva um tempo. Mas tudo bem, de qualquer maneira, demorando um pouco mais ou não, vai chegar no YouTube também, vai estar lá também. Tá? Então, novamente sejam todos bem-vindos, Hariom. E vamos então para a nossa história de hoje. Om Sadashiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Então, a história de hoje é uma história bastante interessante, é uma história que é relativamente conhecida, é a história da Jyotirlinga. Essa hora que eu estou meio fora de foco, deixa eu ver se... Pronto, vou ver se ajusta. A história da Jyotirlinga é uma história bastante bonita, bastante interessante, ela é bastante significativa e é bastante rica também no simbolismo. O simbolismo védico, em especial o védico, porque afinal de contas é o nosso tema, é a tradição, enfim, é a tradição que a gente que a gente segue, né? Quer dizer, eu sigo, e a tradição que a gente trata aqui. O simbolismo ele é bastante vasto, né? Então ele é uma linguagem. Quando a gente entende a linguagem do simbolismo nos seus vários níveis, é evidente que tem muitos níveis, né? Tá. Então, ok, não tá com delay, né? Não, aqui tá ok, né? É quando eu baixo depois para poder jogar pro YouTube. E aí quando eu baixo ele fica com delay, sei lá por quê. Aí eu tenho que editar. Mas tudo bem, eu edito, não tem problema. Aqui que bom tá certinho. Então tá tudo certo. Então o simbolismo ele é uma linguagem, né? Então através do símbolo, o que o símbolo faz? O símbolo na verdade ele vai trazer
um elemento, vai trazer um objeto que, ainda que seja conhecido por mim, ele vai representar algo diferente do que ele é. Isso aqui é um símbolo. O símbolo remete a alguma outra coisa diferente de si mesmo. E aí, então, nessa associação, eu sou levado a ter um entendimento mais profundo, mais abrangente de um outro objeto, de outro conceito que não está evidente ali na hora, mas está sendo significado por aquele símbolo. As histórias mitológicas, os mitos, eles têm essa linguagem dos símbolos, por isso que é tão importante a gente entender, para também não levar as coisas ao pé da letra, e aí fica tentando procurar uma lógica que não existe. E por que não existe? É porque é sem lógica. Não, é lógico, mas é uma lógica simbólica, e a gente tem que entender dessa maneira. Se for levar ao pé da letra, vai parecer uma birutice. Aí realmente as pessoas, é um conto de fadas biruta. Não é um conto de fadas biruta, você que precisa entender o código, e aí entendendo o código, a linguagem, você consegue acessar o significado. Então, essa história da Jyotirlinga, ela é realmente muito bonita e bastante rica de simbolismo. A história diz que, eu vou contar a primeira história, depois a gente vê o significado naturalmente. A história fala que um dia a gente tem na tradição das deidades, as deidades hindus, as deidades védicas, a gente tem três deidades principais porque elas estão em destaque, não quer dizer que elas sejam melhor do que outras, são só em destaque. Então, Hariô, Márcia, Hariô, como é que vai? Tudo bom? A gente tem três deidades que são destacadas, que são Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é o criador, Vishnu é o mantenedor e Shiva é o destruidor, aquele que transforma. Todos são o mesmo, evidentemente que nenhum deles é diferente. É o mesmo divino e o divino é um único. Todas as formas são formas do mesmo divino. Essa é a visão que os Vedas trazem. Mas, ao mesmo tempo, dentro dessa mitologia toda, a gente identifica como personagens diferentes e as suas relações vão ensinar alguma coisa pra gente. Então diz que um dia Brahma, o criador, passou perto da casa de Shiva, a morada de Vishnu. E aí, ele passando perto da morada de Vishnu, ele resolve fazer uma saudação a Vishnu. E aí ele chega ali perto, diz que Vaikunta é a morada de Vishnu. Ele chega perto ali da morada de Vishnu, vê Vishnu ali do outro lado do portão, do outro lado do muro, e ele faz uma saudação, Hariô, Vishnu, Rei Vishnu, Hari literalmente é Vishnu, então cabe, né? Om, Hariô, como é que vai Vishnu? Saudações a você, Namaskaram. Só que Vishnu estava muito ocupado, fazendo alguma coisa, talvez cuidando do jardim ou pensando em alguma outra coisa, estava muito ocupado. E aí ele não ouviu Brahma fazendo uma saudação. E aí não respondeu. E Brahma achou aquilo um absurdo. Como assim? Como é que ele não responde? Eu sou Brahmadi, o grande avô. Ele não é só o pai de todos, ele é o grande avô de todos, porque ele criou o universo inteiro. Como é que Vishnu agora não vai fazer saudação para mim? Ele fica muito indignado com aquilo, ele entra na casa de Vishnu e ele fala, vem cá, você não vai fazer oração para mim não? Que coisa absurda. E aí Vishnu fala, desculpa, eu realmente não vi. Como você não viu? Isso é uma arrogância de Vishnu. E Vishnu fica irritado com aquilo. Como é que você vem na minha casa e começa a dizer que eu sou arrogante? Que história? Não, você que está sendo muito arrogante, vindo aqui dizendo que eu tinha que saudar você. Ora essa. E aí eles começam a discutir. E aí tem uma grande briga entre Brahma e Vishnu. Imagina, a briga entre o criador e o mantenedor do universo. Boa coisa isso não vai dar. E aí todas as deidades vendo aquilo ficam apavoradas, vai dar um cataclismo universal, porque não podem brigar. Como é que vai brigar? E aí eles resolvem recorrer ao terceiro membro da trindade, que é Shiva. Shiva não estava ali no meio. E aí Vishnu e Brahma estão brigando, você não tem ideia. E aí olha só que coisa terrível. Você vai, por favor, nos ajude, você vai ter que intervir. Intervenha, por favor, para poder apaziguar Brahma e Vishnu. E aí Shiva aceita, ele fala, tudo bem, eu vou resolver. E aí ele resolve se manifestar na forma de uma Jyotirlinga. Jyotirlinga, não sei se vocês já viram, a Shiva Linga. A Shiva Linga, geralmente os templos de Shiva na Índia, os templos de Shiva na sua grande maioria, Shiva é representado na forma de uma linga. Uma linga é uma forma sem forma. Não tem olhos, geralmente, não tem olhos, não tem nariz, não tem boca, é uma forma sem forma. E aí diz que a Jyotirlinga é uma linga de Jyoti. Jyoti é luz, é uma linga de luz, é um pilar de luz. A linga é como se fosse um pilar, né? E aí o que acontece é uma coluna gigantesca de luz que atravessa entre Brahma e Vishnu, estavam os dois discutindo
brum, a terra rompe e aí no meio entre Brahma e Vishnu brum, aparece uma coluna de luz vindo das profundezas da terra, indo até mais alto dos céus, brum, aquela coluna de luz. Os dois olham para aquela coluna incrível, eles não sabem que é Shiva. E aí eles olham, e aí Brahma tem uma ideia. Ele vira para Vishnu e fala, já sei como é que a gente vai resolver essa nossa discussão. Você vai até as profundezas da terra e procura a origem dessa Jyotirlinga. Enquanto que eu vou até o topo, vou até o mais alto dos céus e vou buscar o topo dessa Jyotirlinga. Quando a gente encontrar, a gente volta para cá. Quem chegar aqui primeiro, sem dúvida nenhuma, superior ao outro, vai ser melhor do que o outro. E aí Vishnu topa. E aí diz que Vishnu se manifesta na forma de um javali, Varaha, a forma do javali, e começa a escavar a terra, escavar a terra, escavar a terra, e começa aí, bum, nas profundezas da terra, a procurar a origem da Jyotirlinga. Enquanto que Brahma se transforma num Hamsa. Hamsa é o cisne, o grande cisne branco, e aí começa a bater as asas e vai até o mais alto dos céus procurando o topo da Jyotirlinga. Diz que ele voa alto e alto e alto e alto e alto e alto e alto. E ele fica muito tempo voando, e voando, e voando, e voando. E nada. E aí ele chega uma hora que ele começa a duvidar que ele vai conseguir chegar no topo. E ele começa a ficar preocupado. Porque se eu não chegar no topo e Vishnu chegar na origem, eu vou me lascar. Vishnu vai ganhar, né? O que eu vou fazer na minha vida? Brahma começa a pensar. E aí lá para as tantas, o que acontece é que ele vê uma flor caindo. E aí... Keta aqui é o nome da flor. E aí essa flor está caindo e ela fala, você está procurando o topo dessa coluna de luz? Não estou procurando o topo. Desiste, esquece, porque, a flor diz, né? Desiste, esquece porque eu estou caindo do topo dessa Jyotirlinga eternamente. Quer dizer, não tem topo, eu estou caindo eternamente, eu nunca estive lá, eu estou caindo de lá, mas eu nunca estive lá. Quer dizer, não tem topo, esquece, não vai chegar lá nunca. Eu estou aqui desde o início da criação. Não tem, realmente não tem. Esquece. E aí Brahma fala, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fora de foco de novo. Peraí, pronto. O que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí ele tem uma sacação. Ele fala, vem cá. Você, ó, Keta aqui, essa flor querida que está caindo e está me dando essa notícia terrível. Por outro lado, você é testemunha do que está acontecendo aqui em cima e Vishnu está lá embaixo. Ele não sabe o que está acontecendo. Vamos fazer uma coisa? Eu sou Brahma, o Criador. Eu concedo o que quiser, o que você quiser. Se você fizer a oração, se você fizer a disciplina, você vai ter o resultado, porque eu dou o resultado das ações das pessoas. Então, se você... Vamos fazer um acordo aqui, Brahma diz. Você desce comigo. Eu vou dizer para Vishnu, Vishnu, eu encontrei o topo da Jyotirlinga. E aí você confirma, realmente ele viu o topo. E aí você fazendo isso para mim, fazendo esse favorzão para mim, eu concedo para você uma grande bênção. E aí você pode escolher depois a sua bênção. Top? E aí Keta que fala, tá bom, top, parece um bom negócio. Tô topando. E volta Brahma com a Keta aqui. Ele volta pro ponto de encontro. Tá lá Vishnu. E aí Vishnu, como é que foi a sua jornada buscando a origem dessa Jyotirlinga? Você encontrou? Não fui capaz de encontrar essa origem dessa Jyotirlinga. Essa Jyotirlinga não tem origem. Eu fiquei muito tempo procurando e eu me dei por vencido e eu voltei para cá. Eu não sou capaz de encontrar essa origem. Aí Brahma fica todo contente. E você, Brahmaji, você encontrou o topo da Jyotirlinga? E aí Brahma vira e fala, encontrei o topo, fui até lá, vi o topo, voltei. Não é? Ele pergunta para Keta aqui. E a Keta que diz, eu tava lá, ele foi lá sim. E aí Vishnu realmente, olha, bom, então... Meu namaskaram para você, Brahmaji, você realmente é superior a mim, você é realmente incrível, pela sua proeza você é incrível, eu me dou vencido. Só que Shiva está na Jyotirlinga, a Jyotirlinga é Shiva, na forma dessa coluna de luz, e ele vê o que aconteceu, ele vê tudo o que aconteceu está lá, ele viu, e ele fica uma fera com Brahma, como é que ele pode mentir assim para Vishnu? Isso não é justo. E ele, Shiva, irritado, sai de baixo. Ele é o destruidor, aquele que destrói, aquele que transforma. Então, imagina, ele cabeça quente, né? Os Vedas já falam, apazigue Shiva. Shiva, ele é auspicioso, ele é incrível, mas pisa no calo de Shiva para você ver, boom, a destruição é terrível também, né? É um lado que a gente não precisa ter medo. Mas, sem dúvida nenhuma, que a destruição
no cosmo, uma explosão de uma estrela. Se você sabe que a estrela vai explodir do seu lado, você senta e faz namaskaram e faz oração e espera. Porque definitivamente o que você vai fazer? Não, eu vou lutar para poder a estrela não explodir ou não morrer. Não, a estrela vai explodir, meu amigo. O poder de uma explosão estelar é muito grande. Isso é Shiva também. Então imagina, né? É o poder da destruição, é muito poderoso, muito maior do que a gente. Então Shiva sai da Jyotirlinga, do pilar de luz, furioso com Brahma. Diz que Brahma ele é representado com 4 cabeças. Uma para cada direção do espaço, assim é dito. Só que diz que nessa época Brahma tinha uma 5ª cabeça. Isso é dito na história. E o que acontece é que Brahma fica tão furioso, Shiva fica tão furioso que quando ele sai da Jyotirlinga, ele corta a 5ª cabeça de Brahma fora. Por isso que ele tem 4, assim é dito. E Brahma fica apavorado e ele fala: você mentiu, você não podia ter feito isso, você faltou com a verdade. Logo você, Brahma o Criador, aquele que tem todo o conhecimento do universo. Como é que você vem e mente para Vishnu? Isso é um absurdo, isso não é adequado. Por causa da sua mentira, você não vai ter mais devotos. E é dito que é por isso que Brahma não tem devotos, quase não tem tempo para Brahma verdadeiramente, né? E aí Brahma realmente ele vê, foi pego, né? Foi pego. E ele vê que ele cometeu realmente uma gafe terrível. E Shiva ainda vira para Keta, aqui para a flor, e fala: e você, Keta, que você foi cúmplice? Como é que você mentiu também? Eu não aceito mais você no meu altar. Aí imagina, a Keta que estava caindo do topo da Jyotirlinga eternamente, não pode ser mais oferecida no altar de Shiva. Que tragédia, né? Para ela. E aí Brahma pede perdão ao Shiva, realmente, Shiva diz: eu realmente perdi a cabeça, o meu ego, tomado pelo meu ego, eu recorri a uma mentira. E isso realmente não é adequado, muito menos alguém na minha posição. Então, realmente eu peço perdão, Shivaji, peço perdão, Vishnu, né? Então, realmente, Vishnu, realmente me perdoe. E aí Shiva agora já está com o coração mais mole, já está mais apaziguado. E aí ele vira e fala: tudo bem, eu não tem problema, eu considero as suas desculpas, né? Eu considero as suas desculpas. E a Keta que também fala: por favor, me desculpe, né? Eu também confiei em Brahma, né? E ele fala: bom, tudo bem também, eu não posso voltar atrás no que eu disse, senão eu vou ser um mentiroso, né? Shiva fala: se eu falei que era, né, vai ser de uma maneira, depois eu volto atrás, tudo bem, mas eu posso fazer um adendo. E aí ele complementa, ele fala: ó, Keta aqui, você não vai ser mais aceita no meu altar a partir de hoje, mas Vishnu, para Vishnu você vai ser a melhor flor para ser oferecida para Vishnu, vai ser Keta aqui. E aí então, a partir daí, Brahma fica com 4 cabeças e a Keta aqui não deve ser oferecida no altar de Shiva, apenas para Vishnu, e para Vishnu é maravilhoso. Não é problema nenhum. Mas como é que eu vou saber? Eu vou oferecer a flor errada? Não se preocupe, Keta que é uma flor que até onde eu tenha visto, só tem na Índia. Então é muito pouco provável que a gente sem querer ofereça a flor errada para Shiva. Isso não é problema. Definitivamente não é problema. Mas existe então essa história. E aí então Brahma e Vishnu se entendem, eles realmente se entendem, e aí então a Jyotirlinga se dissolve, né? Quer dizer, se dissolve. Ela não se dissolve nunca, mas a manifestação ali fica, essa história fica conhecida como a história da manifestação da Jyotirlinga. É dito que foi a primeira vez em que apareceu Shiva nessa forma da linga, que é uma linga de luz. Isso aqui representa também a Shiva Linga, né? Quer aparecer aí? É um penetra aqui, temos uma penetra. Oiê! Diga oi. Oi, gente. Oi. Ficaram sabendo da que tá aqui? Keta aqui. Flor, tá, galera. Tá, galera. Tagarela. Tagarela. Estamos bateados nessa casa. Então, que flor é essa? Ela existe? Existe. É uma flor chamada Keta aqui. Se você procurar no Google, você encontra. É uma flor meio exótica, assim, diferente. Ela é bem bonita, na verdade. Mas ela realmente, até onde eu saiba, ela só existe na Índia. E também seria muito fácil identificar a Keta aqui. Se você olhar no Google, você já sabe qual é. É assim, é muito difícil confundir. Mas não se preocupe. Pra mim tá chegando as mensagens todas atrasadas. Tá todo mundo mandando um beijo pra você, Luz. Pronto. Ela mandou um E de volta. Então, o que significa essa história, né? Essa história é uma história incrível. Realmente é uma história muito interessante. Dizem, quem já foi no sul da Índia, em Tiruvannamalai, Tiruvannamalai é uma cidade no sul da Índia, Tamil Nadu.
onde tem o ashram do Ramana Maharishi, né? E ele fica na base do Monte Arunachala. É um monte muito famoso. Então, esse Monte Arunachala a história diz que esse Monte Arunachala é o que restou da Jyotirlinga. Foi ali que aconteceu, né? Shiva se manifestando na forma da luz ali, dessa pilar de luz. E aí, então, a Arunachala é o que resta dessa Jyotirlinga depois da história. E aí é muito interessante, porque realmente é uma linga natural, né? Um monte que é uma Shiva linga natural, realmente é um lugar muito auspicioso. Keta que se escreve, eu não sei se consigo escrever aqui, deixa eu ver se consigo, acho que eu consigo. Keta aqui, a Fernanda escreveu ali também. E Jyotirlinga, a Mariana escreveu ali também, tem no nome também da live, né? Se quiser com os diacríticos certinhos de sânscrito, tem também lá no meu perfil, você consegue ver, tá? Mas aí estão dizendo aí também, sem o diacrítico, mas Jyotirlingam tá certinho, tá? Na verdade, diacrítico é só o pontinho em cima do N, Lingam, Jyotirlingam, é só isso, o resto tá tudo certinho. Então, o que representa essa história? Primeiro de tudo, o Shiva se manifesta na forma de uma Jyotirlinga. Então, o que é essa Jyotirlinga? A Jyotirlinga representa a consciência, porque é luz. A luz representa consciência, não a consciência, meramente a consciência mental. A consciência que se manifesta como consciência mental, se manifesta como consciência da visão, consciência da audição. A consciência que eu digo, eu sou um ser consciente. O que é consciência? Essa consciência que assume várias formas, essa consciência é Shiva. Shiva é a natureza de consciência, que é luz. Luz porque é conhecimento, é consciência. Então, o ser humano busca constantemente a plenitude. A gente busca estar satisfeito, a gente busca estar completo. E o que acontece é que a gente passa a vida inteira buscando pela plenitude sem saber. Esse aqui é o grande problema. A gente não sabe que a gente quer a plenitude, é um movimento inconsciente. Enquanto essa busca, que é uma busca comum a todo ser humano, enquanto essa busca é movida de maneira inconsciente, a gente tem um problema, porque a gente não sabe como obter. Enquanto ela é inconsciente, a gente não consegue saber os meios apropriados, a gente não para pensar qual é o meio apropriado para alcançar essa plenitude que eu quero. A gente não sabe que a gente quer essa plenitude, então a gente não para pensar. E o que acontece é que agindo de maneira automática, a gente pode obter várias coisas na vida, a gente pode obter várias satisfações na vida, mas a gente nunca encontra a plenitude, a gente não consegue encontrar a plenitude. E aí, por que a gente não consegue encontrar a plenitude? A gente não consegue encontrar a plenitude porque, por definição, a plenitude ela não pode ser alcançada de maneira nenhuma. A plenitude é algo que é completo, é algo que é eterno, é algo que tem que existir sempre. E o que acontece é que a gente passa a vida inteira, através de várias ações, uma ação depois da outra, vários desejos diferentes, vários projetos diferentes, sempre buscando conquistar essa plenitude no fundo. Só que a gente não alcança. A gente alcança as coisas do mundo e lá está a gente de novo, buscando uma outra coisa, buscando uma nova conquista. E a gente nunca está plenamente satisfeito. Então, o que é essa plenitude? Como é que ela pode ser encontrada? Essa plenitude, os Vedas vão dizer, na verdade essa plenitude não é produzida, essa plenitude não pode ser alcançada de fato. Essa plenitude, porque ela não pode ser alcançada, por que ela não pode ser alcançada? Porque ela não está em lugar nenhum, está longe, ela não está em um lugar distante. Os Vedas vão ensinar, ela já é a sua própria natureza. A plenitude, na verdade, já é a minha própria natureza. Eu busco fora no mundo aquilo que eu acho que me faz falta. Mas na verdade não faz, é uma ilusão. É devido a uma ilusão que eu fico o tempo todo buscando uma completude no mundo que é limitado. É evidente que o mundo, por maior que ele possa ser, o mundo não vai conseguir preencher um coração que aparentemente está vazio. Esse é o problema do ser humano. Então, os Vedas vão ensinar que essa plenitude é da natureza de consciência, que é Shiva. Esse Shiva é a plenitude também. Então, tudo o que os Vedas vão ensinar, em última instância, é como que o ser humano pode resolver esse problema endêmico, que é esse coração que parece estar sempre vazio. Por mais que eu faça, por mais que eu conquiste, o coração parece sempre vazio. Como é que os Vedas vão resolver esse problema, resolver essa busca? Os Vedas vão apontar na direção desse conhecimento de que eu sou essa plenitude, e para isso
vão oferecer também um estilo de vida, um suporte para que eu possa ter uma vida mais coerente, mais organizada, internamente organizada, externamente também, mas internamente mais organizada, e que eu possa lidar melhor comigo mesmo e com o mundo. O que é isso? Isso é uma vida de yoga. Então a gente diz uma vida de yoga e Vedanta. É isso que os Vedas oferecem. Uma vida de yoga são as disciplinas. E Vedanta é o conhecimento, é o ensinamento a respeito dessa plenitude, o ensinamento a respeito do eu. No que consiste uma vida de yoga, basicamente? A vida de yoga, basicamente, a gente pode falar de várias maneiras, mas a gente pode reduzir a vida de yoga a 2 aspectos. O primeiro é as várias disciplinas, que a gente diz as disciplinas meditativas, são as práticas meditativas. E, por outro lado, determinadas atitudes com relação ao Dharma, com relação ao meu papel no dia a dia, atitude devocional, atitudes. Então, práticas específicas e atitudes específicas. O que acontece? Na história, Brahma e Vishnu brigam. O que representa Brahma e Vishnu? Brahma vai representar um aspecto de uma vida de yoga, dessa vida de yoga, que são as disciplinas e os rituais. As ações como disciplinas. Então, isso é Brahma. Brahma, ele aparece como criador. Não vamos entrar em muitos detalhes, até porque é uma live, não dá para ficar fazendo muita aula, não cabe. Mas, se vocês forem procurar, quem já sabe um pouco de simbolismo sabe, Brahma, ele aparece muitas vezes como um sacerdote, fazendo vários rituais, e a partir desses rituais, o universo inteiro se manifesta, assim é dito. Então, Brahma está relacionado com as várias disciplinas que a gente faz numa vida de yoga. O canto de mantras, a gente senta para meditar, a gente faz eventualmente uma puja, um ritual, a gente faz várias coisas, são várias disciplinas que, de alguma maneira, vão nos ajudar. E, por outro lado, o que Vishnu representa? Vishnu representa o Dharma, a atitude com relação ao Dharma, Karma Yoga e uma vida de devoção, uma atitude devocional. A atitude devocional é Vishnu na história, tá? De novo, a gente tem que lembrar que é simbolismo e, portanto, é uma linguagem. Dependendo da história, os elementos vão apontar coisas diferentes. Nessa história, Brahma vai representar as disciplinas, enquanto que Vishnu vai representar a atitude de Dharma e devoção. E o que acontece? O que acontece é que ambos brigam. Por que eles brigam? Bom, a gente tem que se perguntar numa vida de yoga o que é mais importante. Essa que é a discussão deles. Quem é melhor aqui? Quem é mais importante? Será que é mais importante a gente sentar para fazer disciplina, meditar, fazer ritual, cantar mantra, com rigor, né, com todas as prescrições? Ou será as práticas, né, fazer uma série de práticas? Ou será que é mais importante a gente viver uma vida de Dharma no dia a dia? Karma Yoga é isso. No dia a dia eu estou fazendo as minhas ações, o meu trabalho, meus relacionamentos, e eu trago a atitude de Karma Yoga. Eu priorizo o Dharma é mais importante. Viver uma vida adequada, uma vida harmônica, Dharma. Trazer a atitude devocional, a devoção é mais importante. O que é mais importante? Na verdade, a gente tem que entender, ambos são importantes. Ambos são importantes. Uma vida de yoga tem que estar presente os dois. Por que tem que estar presente os dois? Bom, uma vida de Dharma é fundamental. É fundamental o Dharma. Né? O Dharma é importante por quê? Porque o Dharma considera a coletividade. O Dharma considera as relações no mundo, o meu papel dentro do coletivo. E os meus limites também, até onde eu posso ir sem atropelar o outro. Até onde o outro pode vir sem me atropelar também. Dharma é fundamental. Eu posso buscar o que quiser nessa vida. Nenhuma busca é errada, a menos que atropele o Dharma. O Dharma tem que ser respeitado. Então, o Dharma é fundamental numa vida de yoga. Sem Dharma, não tem vida de yoga. E da mesma maneira, a devoção. A devoção é fundamental também, trazer Ishvara na mente, ter a capacidade de contemplar que existe uma ordem maior, uma ordem que me inclui. Sem isso também não tem yoga. Então, fundamental. Só que, por outro lado, as disciplinas também são fundamentais, elas são muito importantes. Por quê? Porque as disciplinas, elas trazem, as disciplinas, quer dizer, de uma maneira geral, a gente coloca no bolo vários tipos de disciplina. A gente pode fazer algumas, pode não fazer outras, e tudo bem, pode fazer algumas agora e fazer outras depois, ou nunca fazer, mas uma vida de disciplina é necessária. Por que uma vida de disciplina é necessária?
Porque só através das práticas meditativas com alguma disciplina, não é uma disciplina militar intensa, não precisa. É uma disciplina no sentido de ter uma firmeza interna, um estado de atenção. É isso que as disciplinas vão nos trazer, as disciplinas meditativas. Elas nos trazem um estado de alerta, um estado de atenção. E aí eu consigo olhar melhor para mim mesmo internamente e eu ganho um autocomando. Isso é muito importante, realmente isso é muito importante. Esse autocomando e essa capacidade de autopercepção, sem isso, realmente, uma vida de yoga também não está completa. Então, os dois são importantes. Agora, a gente também tem que entender que até quando a gente fala de devoção e quando a gente fala de Dharma, isso é muito interessante. A gente muitas vezes fala não, porque a atitude é o mais importante, né? Então, a devoção é o mais importante e tem o seu lugar. É uma verdade, por um lado. Mas a gente não pode negligenciar as práticas que a gente diz, as práticas ritualísticas, né? Ritualizadas. Uma prática meditativa não precisa ser necessariamente um ritual, de você ter um altar e fazer um oferecimento necessariamente. Isso seria uma puja, por exemplo, um ritual. Mas a ritualização ela vai muito além do ritual em si formal. A ritualização, toda prática meditativa vai ter uma ritualização de alguma maneira. Por isso que a gente acende antes, tem ali uma mesinha, tem ali um altarzinho, a gente acende a lamparina, faz uma saudação antes, que seja mínima. Isso é uma ritualização. Por que é uma ritualização e por que ela é importante? A ritualização é importante, a gente faz ritualização mesmo em outros contextos. A pessoa vai dormir. Aí todo dia antes de dormir, ela vai lá e aí ela arruma a cama. E aí ela vai lá, dá comida pro gato. O gato já tá aqui pedindo comida. Dá comida pro gato, troca a água do gato. Aí vai lá, não sei, tô inventando também. Toma um copo de leite quente, escova os dentes e deita. Todo dia a pessoa faz isso antes de dormir. Isso é uma ritualização, né? É um ritual. Tem um ritualzinho dela. Por quê? Porque tem uma metodologia. Ela tem uma sequência de coisas, ela vai lá e faz. Então, por que isso é importante? A ritualização é muito importante e é prática no nosso dia a dia, porque do início a gente tem que elaborar e nos acostumar com aquela prática. Mas depois de algum tempo a gente interioriza. E aí o que acontece? A gente consegue fazer rapidamente. Eu não preciso ficar pensando o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Não, já tenho. Tem um protocolo ali, já tem um procedimento. E eu estou tão acostumado que eu vou lá e faço. E isso aí é maravilhoso, porque eu não preciso ficar perdendo tempo pensando um monte de coisa. Eu simplesmente vou lá e faço. E aí, sobra espaço na minha mente para eu pensar em outras coisas. As coisas funcionam porque estão relativamente organizadas e, ao mesmo tempo, me sobra espaço de mente para pensar em coisas mais importantes. Na meditação, isso também funciona. À medida que a gente faz, e a mente também funciona dessa maneira, ela funciona por hábito. Então, a prática meditativa tem que ser todo dia. Nem que seja breve, 5 minutos, mas tem que ser todo dia. Por que tem que ser todo dia? Para a mente começar a se habituar. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente acende uma lamparina, uma vela, pode ser uma chama antes de fazer a meditação, faz um que seja e começa a meditação. Com o tempo, a mente já entende. Esse aqui é o marco para começar a meditar. Todo dia eu faço isso no mesmo horário, não é possível? Se possível, melhor ainda. Todo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário, eu faço a mesma coisa. Acendo a lamparina, ou canto alguma coisa, a mente já entendeu, está na hora de meditar. Pum. Eu evoco rapidamente aquele estado meditativo que eu quero. E esse é o valor do ritual. Um ritual simples. É como a mente funciona. A mente funciona com esses gatilhos, com esses mecanismos. A gente usa a nosso favor também. Isso é uma ritualização. Então, a disciplina, a ritualização, quer dizer, a prática meditativa, ela funciona dessa maneira também. À medida que no início a gente vai aprendendo, tem várias práticas, várias disciplinas que vão nos ajudar numa prática meditativa. Por exemplo, canto de mantras. Né? A prática de canto védico é uma prática maravilhosa. Ela é uma prática maravilhosa. Eu preciso fazer canto védico numa vida de yoga? Não precisa. Né? Mas é uma grande ferramenta. Por que é uma grande ferramenta? Porque exercita a nossa mente, exercita o nosso foco, a capacidade de atenção, que é uma prática meditativa. E aí você vai exercitando. É uma língua difícil pra gente, a gente não está acostumado, é em sânscrito. A gente vai treinando e repete, e repete. É um outro tipo de atitude que a gente tem. Por exemplo, quando a gente está numa aula de Vedanta, a gente tem que prestar atenção no que está sendo dito para entender. É o nosso intelecto que está funcionando ali numa aula de Vedanta. Mas numa aula de canto, você não tem que ficar pensando muito. Na verdade,
A gente às vezes até pensa, não, é assim, assim, assado, então tem que cantar assim, aí você vai lá e canta. Ok, mas o ideal não é esse. E com o tempo a gente aprende a colocar a mente nesse estado, que é escuta o professor, repete. Tem que aprender com um professor qualificado. Isso é que é a prática de mantra. Você aprende com o professor. Como é que é a prática? O professor canta, você escuta, repete 2 vezes. O professor canta mais, você repete. E aí chega uma hora que fica, não é que fique automático, porque você está presente lá. Senão ficaria mecânico. Não é que fique mecânico. Mas ele entra num outro lugar da mente, que não é você pensando, raciocinando como é que vai ser. Não, o mantra que você escuta, ele reflete na sua mente e sai pela sua boca. E assim você vai aprendendo. Chega uma hora de treino de canto védico, que o mesmo canto, a gente treina, e aí chega uma hora que você não tem mais erro, você consegue cantar certinho, tá cantando certinho. Você vai lá e canta. De tanto cantar, o que acontece na hora que você vai cantar o mantra, você abre a boca e o mantra pula sozinho. Lá vai ele. E aí você, no final das contas, o que você está fazendo na hora do canto? O mantra, você evoca o mantra e o mantra sai sozinho, porque ele já está tão estabelecido na sua mente que ele vai, com o tempo de prática, lógico. E aí nessa hora, bom, agora eu não preciso pensar mais no mantra, porque eu já cantei tanto, que é como se eu colocasse um play ali do mantra. Pum, e aí lá vai o mantra. E aí o que acontece? Nessa hora você está cantando, você está fazendo uma oração, e ao mesmo tempo a sua mente agora está disponível para poder contemplar esse mantra. Você escuta o mantra que está saindo pela sua própria boca e você medita. Jujuba, pare com isso, você vai derrubar a câmera. Assim não pode. E aí o que acontece quando você canta? Você escuta o próprio mantra fluindo. E aí você pode meditar em cima. Quer dizer, é o passo seguinte, você meditar em cima do mantra que está sendo cantado por você mesmo. É meditação. Você ganha uma capacidade de foco e você ganha uma capacidade de observar a sua própria mente no processo inteiro. Porque você vai errar, você vai se frustrar, você vai se distrair, e aí você percebe e puxa de volta, e aí você corrige, e aí você vê a reação, e aí você aprende sobre si mesmo, e começa a ganhar um comando sobre si mesmo também, uma força, não é uma força de controle da mente, é uma força de comando da mente, e aí você fica firme, você fica estabelecido ali na sua própria mente. Eu tenho um comando. Isso é o resultado das disciplinas, né? No caso eu falei só da prática de mantra védico. Tem outras práticas. A Puja é uma disciplina maravilhosa, meditativa, né? Ela também é uma prática meditativa. Então são as várias disciplinas. E aí o que acontece é interessante, porque muitas vezes a gente pensa que não, mas o que importa é a intenção. O que importa é a devoção. O resto é o resto. Por que eu preciso expressar a minha devoção numa língua específica ou num ritual que tem que ser todo rigoroso? Não. O divino vai conseguir receber a minha oração, não importa em que língua. É verdade, sem dúvida, porque o divino não é uma pessoa na visão védica. Não importa a oração que você fizer, ela vai ser válida. Mas a gente precisa ter um entendimento de algumas coisas. Primeiro de tudo, que é o valor da forma. A forma, ela é importante, ela pode ser secundária, mas ela é importante. Swami Dayananda costumava dizer, que era muito bonito isso que ele dizia. Ele dizia que o gesto, né? No caso ele estava falando especificamente, como exemplo, ele fala do namastê, né? O gesto que a gente faz com a mão, namastê. Mas ele expandia isso para qualquer gesto cultural hindu, porque era o tema. E ele dizia, você fazer o gesto meramente, sem o significado, sem a atitude apropriada, é vazio, realmente é vazio. Só a forma sem o conteúdo, é vazia. E aí, que pena, né? Porque ela é oca, ela é desprovida de conteúdo, a pessoa faz e não sabe nem o que ela está fazendo. Namastê, tudo bem, mas ela não sabe o que ela está fazendo, que pena. Tá sem o conteúdo, tá automático. Ela nem viu o que aconteceu, ela nem percebeu o que ela fez. Que pena, é uma forma sem conteúdo. Isso aí a gente fala muitas vezes. Mas aí ele complementa, mas ao mesmo tempo, o conteúdo sem uma forma para se expressar, ele se perde. Porque ele não tem manifestação. Que perda! Então, se eu entendo o que o Namastê representa, não vamos entrar aqui também muito, porque já está passando bem mais da hora do que devia. Namastê representa o próprio ensinamento, são 2 mãos juntas. E aí você faz Namahate, saudações a você, Namastê. Eu reconheço que você e eu somos o mesmo ser, fundamentalmente. E por isso que a mão se junta. Ou Namastê, saudações a você. Pronto. Se eu tenho esse entendimento, é simples, né?
Mas tá a essência do ensinamento ali dentro. Só existe um único átomo, um único ser, que é livre de limitação, que sou eu e que é você também. Namastê. Pronto. Se eu tenho esse entendimento, na hora que eu expresso e faço namastê, ele sai com conteúdo, ele sai com entendimento, ele sai com uma atitude adequada, ele está rico. Agora, se eu não tenho o entendimento, fica automático. Por outro lado, se eu tenho o entendimento e eu não expresso, poxa, que pena, se eu não expresso, aí fica comigo só, né? E aí eu não expresso, sem expressão, se vai também, né? Então, o senhor me falava isso também, né? Que era muito interessante. Se você ama alguém, se você tem apreço por alguém, vai lá e diz, você tem que expressar. O amor que fica só com você, poxa, ele não se completa. O amor, para se completar, você tem que poder expressar. Aí, quando ele se expressa, aí ele está manifesto. A manifestação é muito importante. E o que manifesta? São as formas. Então, a forma, o ritual, a maneira de fazer, a expressão, por mais limitado que seja, e é limitado mesmo, são importantes, porque manifestam a atitude. Por outro lado, sem a atitude, a forma, o ritual, fica vazio. Então, os dois são importantes. São muito importantes, tá? Então, e tem uma maneira de fazer, a devoção. A devoção você pode... Não, se eu tenho devoção, eu posso expressar como me ocorre. E é verdade, eu posso falar em português, eu posso falar em sânscrito, eu posso não falar, eu posso dançar, posso bater palma. É uma expressão de devoção, é legítimo. Mas algumas expressões, algumas formas de expressão têm uma maneira de fazer. E aí você tem que fazer com o rigor exigido. Por exemplo, um canto de mantra... Ah, não, mas não importa eu cantar errado, porque o que importa é a minha devoção. Opa, pera lá. A sua intenção e a sua devoção são válidas, mas se você resolve expressar através de um canto de mantras que sai tudo errado, bom, a sua intenção pode ser muito boa, mas a ação não é adequada. Então, algumas ações exigem um rigor. Por isso que a gente diz, por exemplo, o bhajan. O bhajan é um canto devocional. Ele é livre. O bhajan tem como objetivo expressar e desenvolver essa expressão da sua devoção. É livre, é um canto. E aí pode ser em sânscrito, pode ser em português, pode ser com um instrumento. Você pode errar, isso não é o mais importante no bhajan. O bhajan, o mais importante é você conseguir expressar a sua devoção. Não tem regra. No bhajan não tem regra, você expressa a sua devoção. Esse é o valor do bhajan. Agora, o mantra védico, ele vai expressar a sua devoção, mas ele vai expressar a sua devoção seguindo aquelas prescrições, seguindo a forma de cantar adequada. E quanto maior a minha devoção, mais eu vou querer expressar de maneira adequada, mais eu vou querer fazer certinho. Mesmo que eventualmente eu erre, e a gente vai errar, porque a gente sempre erra, mas eu me preocupo em fazer o melhor possível. Por quê? Porque vale na minha devoção também. Eu quero fazer uma puja, eu quero fazer direito, quero fazer de acordo com as prescrições, e isso também é um instrumento para expressar a minha devoção. Nesse caso, com esses instrumentos rigorosos. Se é para fazer um instrumento rigoroso, vamos fazer rigorosamente, né? Dentro do possível. Você vai lá e faz o melhor possível e entrega. Tá? Então, os dois aspectos são importantes e por isso, vamos voltar agora para a história, Brahma representa as disciplinas e os rituais e o rigor de fazer aquilo, né? A prática, enquanto que Vishnu representa a atitude de Karma Yoga, de Dharma e a atitude de devoção, que é igualmente importante. Os dois brigam. E aí o que acontece? Bom, o que acontece é que eles resolvem. Como é que a gente vai resolver? A gente vai resolver indo cada um buscar a origem e o topo da Jyotirlinga. Shiva aparece ali na forma da Jyotirlinga. A Jyotirlinga, a gente já viu, representa a consciência. Essa consciência que é livre de limitação, ela não tem início e fim, ela é eterna. Por que ela é eterna? Porque ela é a própria realidade. Então, nesse sentido, não tem nem origem nem topo. Por isso que eles não encontram. Eles não encontram nem a origem nem o topo. Ela é eterna? Ela realmente não tem início, não tem fim. Ela está sempre presente. Essa é a natureza da consciência. Sempre presente. Livre de formas, livre de limitação. Está ali. Plena. Essa é a plenitude. Brahma e Vishnu resolvem tentar alcançar a origem e o topo e não conseguem. O que acontece? Depois, no final das contas, alguém perguntou aí, mas é a mentira de Brahma? Pois é. Ambos são importantes, né? Em termos do que eles representam numa vida de yoga, ambos são importantes. Mas tem uma coisa muito interessante. Por que Brahma mente e não Vishnu? Porque Vishnu representa uma vida de Dharma e devoção. Numa vida de Dharma, com a atitude de Dharma e devoção, mesmo sem a disciplina, a pessoa não vai mentir.
Por que ela não vai mentir? Porque são os valores. É uma vida de Dharma. Ela não vai mentir. Isso, mesmo uma vida sem disciplina, mas uma vida de Dharma e devoção, a pessoa tem valores. Os valores estão ali. Por outro lado, uma vida só de disciplina, sem a atitude, sem o Dharma e sem a devoção, bom, aí por que alguém vai fazer uma vida de disciplina sem devoção e sem Dharma? Vai fazer as várias disciplinas para conquistar coisas no mundo. Porque é possível. A disciplina é um instrumento. Você pode usar para muitas coisas terríveis também. E as histórias estão cheias, os mitos hindus estão cheios de casos de asuras que resolvem fazer grandes disciplinas e atormentam o universo inteiro com o poder que eles conquistam. Porque é um instrumento poderoso que a gente possa usar de maneira adequada, com a atitude de Dharma e devoção. Isso é o que a gente quer, né? Então, as disciplinas, as meras disciplinas sem a atitude adequada, bom, elas podem levar a coisas terríveis. Por isso que Brahma mente. É a disciplina sem a atitude. Eventualmente conduz ao apego, conduz ao adharma e, portanto, à mentira e a sofrimento também. Então, fique atento. A história, na verdade, chama a nossa atenção. Faça uma vida de disciplina, mas não esqueça da atitude. Por outro lado, tenha a atitude, mas não esqueça da disciplina. Elas têm que estar presentes juntas, tá? Por isso que Brahma mente e é por isso que Brahma, no final das contas, se lasca, coitado. É só para poder nos mostrar. Não esqueça da atitude. Não fique só na disciplina também. Inclua a atitude de devoção de Dharma, sem o qual não tem yoga. Tá? E aí o que acontece? Bom, mas apesar dos dois serem tão importantes, nenhum dos dois verdadeiramente consegue chegar nem na origem e nem no topo da Jyotirlinga. Por quê? O que representa isso? Não adianta você passar a vida inteira meditando, ou fazendo ritual, ou cumprindo o seu Dharma. Não importa. Só isso, sozinho, você pode ter uma paz interna, uma tranquilidade maior na vida, uma mente mais capacitada, com maior comando, mas você não vai alcançar a plenitude. Por que você não vai alcançar a plenitude? Porque a plenitude, como já disse mais cedo, a plenitude não está em algum lugar longe de você para ser alcançado. Nenhuma ação é capaz de produzir a plenitude. Nenhuma ação é capaz de me transformar num ser pleno. Nenhuma ação é capaz de transformar o limitado no ilimitado. É impossível. A ação é limitada. Então, mesmo uma ação de yoga, são ações também. O que as ações fazem na vida de yoga? Elas capacitam a nossa mente. E com uma mente capacitada, o que eu faço? Eu consigo questionar e buscar. Eu consigo transformar a busca pela plenitude que todo ser humano tem. Agora ela se torna consciente. Por quê? Uma vida de yoga me capacitou a pensar sobre isso. E aí, estando consciente, o que eu faço? Eu vou buscar uma solução. E aí sim, os Vedas estão ali esperando a gente. Dizem, que bom, você chegou agora que você fez a pergunta certa, eu te dou a resposta. E aí qual é a resposta? É o estudo de Vedanta. Através do ensinamento de Vedanta, o indivíduo é capaz de reconhecer o que os Vedas ensinam. A plenitude não está em algum lugar a ser obtido, ser conquistado. A plenitude já é você mesmo, sempre foi, você que não sabia. Essa é a sua própria natureza. Então você precisa reconhecer a sua própria natureza. Portanto, a ação é importante numa vida de yoga. São as disciplinas e as atitudes. Ação. Mas elas são importantes como base, como suporte para a nossa vida. E isso, a partir desse suporte da vida de yoga, a gente chega no ensinamento de Vedanta. E o ensinamento de Vedanta, aí sim, vai conduzir a gente para a plenitude como? Através não da ação, através do conhecimento. O conhecimento de que eu já sou livre de limitação. Então, nem Brahma nem Vishnu conseguem chegar na origem, porque as ações não são capazes de alcançar. É Shiva que aparece depois. E aí, esse Shiva, saindo do meio da Jyotirlinga, ela vai representar o próprio conhecimento a respeito de si mesmo, o conhecimento do eu, o conhecimento dessa plenitude, o conhecimento dessa consciência que sou eu. E aí, ele corta a cabeça de Brahma. Por que ele corta a cabeça de Brahma? Porque, nesse caso, Brahma representa as ações. As ações não são capazes de alcançar essa plenitude, somente o conhecimento. E aí, assim, verdadeiramente, que bom, Brahma e Vishnu entram em harmonia. Isso aí é para dizer que uma vida de yoga tem que ter ambos. Mas tem que ser coroado, a vida de yoga tem que ser coroada com o ensinamento de que eu já sou livre de limitação, eu sou esse eterno, esse completo, portanto, eu consigo reconhecer, e aí sim eu sou livre, eu me reconheço, eu não me torno livre, eu me reconheço livre, porque eu sempre fui.
agora eu sei, agora realmente eu sou livre da limitação, eu reconheço. Ok? Ufa! Essa é a história. Espero que vocês tenham gostado da história. E a gente tem no Telegram, né, como eu falei, já falei em outras lives, a gente tem toda segunda-feira, além da live nesse horário, eu estou colocando de manhã uma meditação em Shiva. E aí, no geral, o que eu tenho feito, é claro, né, eu coloco a meditação acompanhando já o tema que eu vou dar na live. E aí, então, quem quiser fazer, o tema é exatamente esse, né, da questão, bom, não envolve a história, mas envolve o ensinamento a respeito dessa consciência que sou eu, né? Então, é uma meditação nesse sentido, podem acompanhar. O link está lá na minha bio. Quem quiser se inscreve lá no canal, que tem. Antes da gente terminar, eu queria dizer que é a última semana antes do Mahashivaratri. Mahashivaratri daqui a uma semana, segunda-feira. A gente vai ter alguns eventos, além dessas segundas-feiras que a gente tem tido. Até segunda-feira que vem a gente vai ter mais alguns eventos. Sexta-feira a gente vai ter Puja especial no Vidya Mandir. Toda sexta-feira tem Puja no Vidya Mandir, virtual, né? Puja online. A gente tem, geralmente é Puja para Devi, porque sexta-feira é dia de Devi. Mas vai ser especial para Shiva, já que a gente está, vai ser a sexta-feira que antecede o Mahashivaratri. A gente vai ter a Puja especial do Shivaratri, então uma Puja especial para Shiva na sexta-feira. Vocês podem acompanhar depois no perfil do Vidya Mandir. Eu vou colocar aqui também, mas tem lá no perfil do Vidya Mandir, vai aparecer ali, né? Então tem como assistir por Zoom ou assistir pela transmissão do YouTube, tá? Lá vai ter dizendo tudo direitinho. Não lembro que horas é. Acho que é às 7h30 do Brasil, que é 10h30 em Portugal. Acho que é isso. Sexta-feira. No sábado, quem tiver interesse, eu vou dar todo mês eu dou um sábado de intensivo. Na verdade, geralmente o intensivo são 3 horas, às vezes são 6, mas geralmente são 3 horas. O intensivo desse mês vai ser no sábado agora, dia 26, não é isso? 26. E aí, também, como vai ser logo antes do Mahashivaratri, então o tema é sobre Shiva. Vai ser então sobre Dakshinamurti. Dakshinamurti é Shiva na forma do primeiro mestre. A gente vai ver os versos de meditação em Dakshinamurti. Dakshinamurti Dhyanam, que antecede o Dakshinamurti Stotram. E aí a gente vai ver então o significado de Shiva na forma do primeiro mestre e o ensinamento de Vedanta refletido na forma, né, do simbolismo de Dakshinamurti. Quem tiver interesse, esse intensivo é um intensivo pago. Tem aí no meu perfil, tem a postagem com os dados e tudo mais. Quem quiser fazer, pode fazer. As inscrições estão abertas. Depois disso a gente vai ter, no domingo, na verdade não está dentro da programação do Shivaratri, mas caiu que nem uma luva, então a gente aproveita e fala também. No domingo eu vou fazer uma palestra sobre Sri Shankara, né? Ela é breve, vai ser um domingo. Eu vou daqui a pouco publicar na minha postagem. Quem quiser, é gratuito, é aberto. Quem tiver interesse pode assistir também. Vai ser do pessoal do Kriya Yoga, me chamaram para falar sobre a vida de Sri Shankara. Sri Shankara é tão especial e importante na nossa tradição e está conectado, é dito muitas vezes que ele é avatar do próprio Shiva. Então, realmente, foi uma data maravilhosa que caiu esse convite. Quem tiver interessado pode ir também. Na segunda-feira, a gente vai ter a última meditação no Telegram, e a gente vai ter de noite, é Mahashivaratri. De noite a gente vai ter uma Puja, a Puja do Mahashivaratri, que aí eu vou fazer pelo meu Zoom, né? Vai ser por Zoom também. Só que antes da Puja vai ser às 6h30 do Brasil, que é 9h30 em Portugal. Só que meia hora antes, 6 horas do Brasil, que é 9 horas em Portugal, a gente vai ter, quem tiver interessado pode entrar meia hora mais cedo, e a gente vai fazer o canto do Rudram. Então, é uma equipe grande de pessoas que cantam o Rudram no Vidya Mandir. A gente sempre canta, na verdade eu mesmo estou bastante tempo sem me reunir com o pessoal, infelizmente, não tem dado, mas toda semana é cantado. E aí então a equipe vai cantar especialmente para Shiva antes da Puja. Já agradeço de antemão a todos, né, a participação de todos, que vai ser realmente muito bom, vai ser muito incrível. E aí a gente vai cantar o Rudram, Guru Stotram e Rudram. O Rudram é um canto, é o grande canto para Shiva, um canto védico, 20 minutos de canto, é maravilhoso. Realmente, quem nunca escutou, escute, vá lá escutar. E quem já escutou, vai também, porque é maravilhoso mesmo. E aí, então, meia hora depois,
a gente começa a puja. Quem quiser pode chegar mais cedo e ouvir o Rudram. Quem só quiser ir para a puja, pode ir só para a puja na hora certinha, tá? E aí, por fim, finalmente, para a gente terminar, terça-feira, a Glória Di falou, não, vamos fazer então mais uma puja, porque já vai ter virado o mês, dia 1º de março, na Índia vai se comemorar dia 1º de março o Mahashivaratri, e toda a primeira terça-feira do mês tem puja no Vidya Mandir. Primeira terça-feira do mês vai ser no dia 1º, e ela falou, não, então vamos aproveitar e vamos fazer uma puja, um satsanga especial de novo sobre o Mahashivaratri. Pronto, por que não, né? Então a gente vai fazer uma outra puja especial na terça-feira para Mahashivaratri, e aí realmente também vai ser muito incrível também. Então, e aí depois a gente vai colocar tudo direitinho, aí vai ser pelo Vidya Mandir, então lá vai ter as instruções também. À medida que for chegando as datas, eu vou postando, e aí vocês vão poder ter as instruções, as orientações de como entrar e tudo mais. Está bem? Ufa! Perguntaram como é que escreve o canto. A Renata escreveu Rudram, é isso mesmo. Rudram é um nome popular, né? Na verdade ele é chamado Shatarudriya, mas Rudram, todo mundo conhece por Rudram, pode procurar por Rudram que realmente vale a pena. Shri Rudram pode ser também. Tá? No Telegram eu acho que tem, eu coloquei no grupo, eu coloquei 2 links do Spotify do Swami Paramarthananda. Swami Paramarthananda foi colega da Glória Di, quer dizer, foi porque no passado eles estudaram juntos, né? Ele ainda é vivo, ele é um grande mestre de Vedanta também, realmente, um dos grandes mestres atuais de Vedanta, Swami Paramarthananda, e ele tem no Spotify uma playlist de vários cantos incríveis. Lá no grupo do Telegram eu coloquei a gravação, o link para a gravação do Rudram e do Shiva Manasa Puja, a playlist, isso. Então, quem quiser pode ir lá ver também, que fica no histórico, né? E aí pode entrar lá e procurar se quiser ouvir. Certo? É isso, então. Vamos encerrar, que já está muito mais tarde. Então hoje falei pra caramba. E eu vou cantar um mantra, então. Perguntando se na Índia passa-se Mahashivaratri quando é da noite. Geralmente, Mahashivaratri é a noite de Shiva. Mahashivaratri, Ratri é a noite. Geralmente se passa a noite, se vira a noite acordado cantando Om Namah Shivaya. Quer dizer, o canto é ininterrupto, mas as pessoas vão se alternando geralmente, né? Não é uma pessoa que canta a noite inteira. E as pessoas cantam coletivamente Om Namah Shivaya, fazem japa de Om Namah Shivaya, e aí de tempos em tempos interrompe e se faz uma puja. E aí depois se canta mais, depois outra puja, e assim por diante. A gente não vai fazer isso, até porque não é fácil. A gente pode comemorar de dia, não tem problema nenhum. A gente vai fazer durante a noite, mas não durante a madrugada inteira. Mas na Índia isso é uma prática realmente muito bonita. Então vamos cantar o mantra e encerra. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Obrigado, pessoal. Nos vemos em breve. Hari Om, Om Namah Shivaya. Tudo de bom para todos. Tchau, tchau.